Ok, vamos dar início, né? Já deu 8 horas. Eu queria, antes de mais nada, cumprimentar você aí de casa e agradecer desde já o privilégio de estar junto com você. Esse é o momento de reunir a família para estudarmos juntos uma porção da Palavra de Deus. E é o segundo programa nosso. O primeiro foi na segunda passada. A ideia é que toda segunda-feira, às 20 horas, a gente se encontre aqui e aqui a gente possa ler um texto, refletir um pouco mais sobre a família, o projeto de Deus para a família. A nossa ideia é juntos buscarmos a Deus para sermos mais relevantes, que a nossa família glorifique a Deus e tenhamos uma família mais saudável. Nós estamos chamando esse programa de Josué 24:15. A ideia é que no final do versículo 15, lá do capítulo 24, Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E talvez você tenha essa dificuldade, talvez você não tenha o mesmo privilégio que teve Josué de dizer isso. Porque quem sabe você está com um filho afastado do caminho do Senhor, talvez o coração dele esteja rebelde, ou quem sabe um cônjuge rebelde, afastado, longe, distante de Deus, ou quem sabe outra pessoa, seu pai, sua mãe, irmãos, amigos, pessoas do seu vínculo de relacionamento, principalmente da sua família. Eu creio que esse é o momento da gente buscar Deus, porque Deus tem esperança para todos nós, Deus tem bênção para a nossa família. E para deixar um recado com vocês hoje, eu escolhi um texto muito marcante da Palavra de Deus, e eu queria que você, se você puder abrir, nós vamos ler apenas alguns versos do livro de Gênesis, capítulo 15. É a experiência que teve Abraão. Nós sabemos que Abraão, desde o capítulo 12, Abraão havia sido chamado por Deus para sair da sua terra, da sua parentela, da vida que ele vivia, para ir para um outro lugar, uma outra terra que Deus havia de lhe mostrar. E Abraão, ele saiu, ele foi, ele teve fé no Senhor, mas os anos foram passando e Abraão percebe que as promessas de Deus, ele estava talvez impaciente, ou quem sabe até mesmo descrente, porque Deus havia prometido que ele seria pai de muitas nações, teria muitos descendentes, e o filho dele não chega, o filho da promessa não chega. O capítulo 15 inicia falando da tristeza, do lamento de Abraão com relação a esse problema. E eu já queria logo de cara dizer isso para você. Quem sabe você pode também apresentar o seu lamento para Deus, não em forma de reclamação, mas de lamento, de abrir o coração para Deus e falar: Senhor, está doendo, porque meu filho está longe do caminho do Senhor. Ou quem sabe meu esposo, meu cônjuge, meu pai, enfim, qualquer pessoa da sua família. Talvez você esteja triste com isso, e eu queria que você fizesse a mesma coisa que fez Abraão nesse momento. Você possa assim buscar o Senhor e abrir o seu coração para Deus. Mas eu queria chamar a atenção porque Deus aparece a Abraão no capítulo 15 e Deus renova promessas para com Abraão, dizendo que ele teria sim o filho, a descendência dele seria grande, ele não precisaria se desesperar. E aí Deus fala com ele, Deus renova as suas promessas a ele. E eu queria chamar a atenção para você, olha só o que diz o verso 6 do capítulo 15 de Gênesis. Diz assim: e ele, Abraão, creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Nós precisamos crer em Deus, nós precisamos crer nas promessas de Deus. Há promessas específicas de Deus para a nossa família, para o nosso relacionamento conjugal, para o nosso relacionamento com os nossos filhos, com os nossos pais, com irmãos, com sobrinhos, com amigos. Enfim, Deus quer que sejamos bênção na vida das pessoas que convivem com a gente, e a gente também pode e deve ser bênção na vida de outras pessoas. Então nós temos que crer nas promessas de Deus. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então eu queria chamar a atenção lá no capítulo 15 de Gênesis 15, verso de número 6. Nós também precisamos crer como fez Abraão. Mas mais do que isso, o texto continua no diálogo de Deus com Abraão. Deus diz assim para Abraão: você vai pegar alguns animais, vai partir os animais ao meio, colocar um pedaço de um lado, um pedaço do outro. Essa era uma prática comum do povo de Deus, ou dos tempos bíblicos naquele momento, que era quando você precisava fazer um pacto com alguém. Você partia esses animais
e os dois que estavam fazendo o pacto andavam por aquele corredor de animais partidos, um de cada lado, né? Eles caminhavam juntos naquele corredor, ao final eles davam as mãos e afirmavam um pacto. É interessante porque naquele dia, né, o texto diz que Abraão fez isso. Ele vai pegar alguns animais, ele vai partir esses animais, só não as aves, mas os outros animais ele vai partir, e de repente Deus não aparece na hora que ele talvez imaginava, porque as coisas de Deus, o tempo de Deus é diferente do nosso. Então nós precisamos perseverar, nós precisamos ter esperança em Deus, saber que nós estamos orando, quem sabe por alguém da nossa família, mas não vai ser hoje que você vai ter aquilo que tanto buscou. No entanto, a gente não pode desanimar, a gente tem que continuar na perseverança, na confiança em Deus, como sabendo que Deus é aquele que cumpre as suas promessas no tempo certo, no tempo perfeito. O que eu queria chamar a atenção para você agora, no verso de número 11, Gênesis 15, 11, olha só o que Abraão fez. Enquanto Deus não apareceu para ele mais por um tempo, ele vai partir os animais e fica aguardando Deus aparecer. Olha o que acontece no número 11: aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as exortava ou as enxotava. Olha só, aves de rapina desciam sobre os cadáveres daqueles animais, mas Abraão enxotava, né? Expulsava aqueles aves, aqueles urubus, aqueles animais, tentando tirar, né? Comer a carne daqueles animais que ali estavam. Isso é algo muito interessante, uma aplicação muito interessante. Aliás, o Dr. Joel Bick faz uma aplicação bem legal com relação a isso. Ele diz assim, num dos seus sermões, que aqui está o plano satânico. O inimigo, ele quer tirar de nós as promessas de Deus. Aqui o simbolismo Deus havia feito um pacto, estava fazendo um pacto com Abraão, há promessas embutidas nesse pacto, mas a ação do inimigo é tentar acabar com isso, é tentar destruir as promessas de Deus. E a nossa função é proteger, é guardar o pacto com Deus. É claro, a referência aqui é muito mais do que os filhos propriamente de Abraão, e sim o Messias, a descendência do Messias, o que é ainda mais importante. Aquelas aves simbolicamente representam a ação demoníaca, a ação do inimigo contra a nossa família, contra os nossos filhos, e cabe a nós proteger aqueles que são os nossos queridos, os nossos familiares, assim como fazia Abraão, enxotar, expulsar, guardar a vida dos nossos filhos, guardar o nosso casamento, guardar o relacionamento com o pai, com irmãos, com amigos. A ideia é a gente estar preocupado com isso e cuidar assim da nossa família. Mas o texto fala um pouquinho mais, e que é mais importante, mais interessante. Olha só o que diz o verso 12: ao pôr do sol, nós estamos lendo Gênesis 15, agora versículo 12: ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Esse sono não foi um sono comum, esse sono foi um sono realmente sobrenatural. As mesmas expressões aqui são aquelas dadas lá com Adão, quando Deus vai criar a mulher e faz ele cair num profundo sono. De novo Deus faz isso agora com Abraão, porque algo especial vai acontecer. E o verso 13 vai começar a falar de que a descendência de Abraão passaria por muito sofrimento e ia parar no Egito. Deus já estava avisando ele das coisas que aconteceriam no futuro. Mas eu queria agora chamar a atenção para você no verso 17, o que Deus faz. Gênesis 15, verso 17, olha só o que o texto diz para a gente: e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Olha que interessante. Sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços, consumindo, todas aquelas carnes de animais. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão. Olha só que interessante. Quando Abraão deveria passar com Deus naquele corredor de animais, os quais representavam algo importante, quem descumprir o pacto, quem desobedecer o pacto, também vai ter as maldições do pacto. A sua vida, a sua história, o seu corpo seria moído como foi moído aqueles animais, mas de repente Deus faz Abraão dormir um profundo sono,
e somente Deus passa por aquele local. A tocha fumegante aqui faz uma lembrança do próprio Cristo. Cristo era aquela tocha, né, que aquecia o coração do povo de Deus no deserto. Anos depois, algum tempo depois, lá na caminhada, na saída do Egito, Cristo era aquele que estava também na sarça que ardia e não se consumia. Então a referência ao próprio Cristo. Ele passou por entre aqueles animais, ele não deixou Abraão passar. Abraão dormiu um profundo sono. Isso ensina uma lição muito preciosa para a nossa vida. Aquilo que Deus fez no nosso coração, trazendo salvação, trazendo vida para a gente, nós não poderíamos fazer, é só Deus quem poderia fazer. E Deus é quem traria sobre os seus ombros toda a maldição. Ele iria moer o seu próprio filho. Cristo veio, morreu no nosso lugar, foi moído, foi ferido no nosso lugar, para nos dar vida. E o texto diz isso: um Deus que dá graça, um Deus que é gracioso, que é misericordioso e que toma sobre si mesmo, sobre os seus próprios ombros, a nossa maldição, a nossa condenação. Isso traz uma esperança muito grande para nós, porque talvez você fique pensando assim: poxa, eu não tenho como levar meu filho a Cristo, eu não tenho como levar meu cônjuge a Cristo, meus pais a Cristo, o meu familiar a Cristo, eu não tenho esse poder. Realmente você não tem. Da mesma forma como você não tinha poder para salvar a si mesmo. Tudo isso é obra de Deus, é Deus pela sua graça que pode fazer. E aquilo que está apresentando o texto enche o nosso coração de esperança. Há esperança para a sua família. Deus é um Deus gracioso e Ele pode alcançar aquele que está perdido. Ele pode trazer de volta aquele filho pródigo tão afastado do caminho do Senhor. Deus é aquele que tem promessas para a nossa descendência, para toda a nossa família. Por isso eu queria que você nesse momento pensasse nisso, que você nesse momento pudesse curvar os seus joelhos, né? E juntos, como família, aí na sua casa, você pudesse buscar a Deus, não é? Colocasse lamentos na presença de Deus. Pode lamentar por alguém tão querido, tão amado seu, que está longe do caminho do Senhor, mas creia que Deus está trabalhando, não é? Mesmo que a gente não possa perceber, não possa ver, Deus é o Deus da providência e Ele está agindo no coração dos nossos queridos. E eu queria que você pensasse bem nisso, que você tivesse a mesma fé que teve Abraão para crer nas promessas de Deus. As promessas, quando a gente vai para o Novo Testamento, lá no livro de Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro diz que as promessas que foram dadas a Abraão não era somente a Abraão, era a Abraão e toda a sua família, toda a sua descendência. Aquilo que Deus fez no seu coração não é só para você, é para alcançar os seus queridos, é para alcançar a sua família. O plano de Deus é derramar graça sobre a nossa família, para que a nossa família glorifique o nome do Senhor. Cabe a gente, como pais, como líderes, principalmente nós homens, né, cuidar para que as aves de rapina, a ação do inimigo, não possa atrapalhar, não possa tirar de nós as bênçãos e as promessas de Deus. Nós temos que enxotar, temos que de alguma forma expulsar a ação do inimigo, mas confiar, crer e descansar no Senhor, porque toda obra não é nossa, não é pela nossa força, pela nossa sabedoria que os nossos filhos serão alcançados, mas é por pura graça de Deus. Confie no Senhor, busque ao Senhor. E como tarefa, se você quiser ler, leia o capítulo 2 de Efésios. Você tem até o verso 10 ali, a demonstração de como Deus é gracioso, de como nós não merecíamos, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos alcançou por graça. Da mesma forma Ele pode alcançar o nosso familiar, o nosso querido, né? E logo depois do verso 10 começa a falar das promessas. Agora nós temos promessas, temos Deus, temos tantas coisas boas. Então que todos nós possamos juntos confiar plenamente no Senhor. Eu queria terminar com uma oração, queria interceder nesse momento, né? E depois que você continue, que você ore também com os seus queridos. Vamos falar um pouco com Deus. Ó Deus, obrigado, Pai, porque a Tua palavra mostra que nós temos que ter esperança no Senhor. E o Senhor é muito bom, o Senhor tem promessas não somente para nós, para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, para os nossos familiares. Pedimos a Deus, dá-nos sabedoria, dá-nos sabedoria para perceber que o inimigo quer tirar de nós a bênção da vida, da família, mas o Senhor quer derramar muitas bênçãos. Por isso, cada uma das famílias que agora vão se reunir em oração, que elas possam ter um momento tão gostoso de comunhão,
de abrir o coração um para o outro, de aproveitar e confiar, saber que Deus está no controle de todas as coisas e o nosso Deus, o Senhor, é o Deus de toda a graça. Louvado seja o teu nome pela família que é projeto do Senhor. Deus assim esteja, o Senhor assim esteja nos abençoando, nos livrando do mal e assim, ó Deus, que o Senhor mesmo, com a tua graça soberana, possa alcançar cada um dos nossos familiares. Pedimos assim em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e quem sabe, se Deus assim permitir, estaremos juntos na próxima segunda.